Estamos de volta ao programa Questões de Fé. Agora nós temos um arranjo. O Jan Rutter não é o compositor desta música. Este é um hino tradicional da igreja anglicana, mas que também é cantado nas igrejas católicas, porque hoje há pouca diferença da liturgia. A igreja anglicana tem a missa como nós temos e grande parte das músicas e dos hinos servem tanto para a igreja anglicana quanto para a igreja católica, como também hinos da igreja luterana e hinos da igreja católica se intercambiam entre as duas igrejas. E esse hino é um agradecimento a Deus por tudo que Ele nos faz. É com arranjo de John Rutter e o coro é o coro da cidade do Cabo, na África do Sul. Vamos conferir. Muito bonito a gente ver que na África do Sul é tradição anglicana, a maior parte da população é anglicana. A África do Sul é de onde surgiu o Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, o arcebispo lá da Cidade do Cabo, hoje é emérito. E a capital, Cidade do Cabo, onde foi esse concerto, e o coro é da Cidade do Cabo. E o hino, como eu disse, é do Inário Anglicano. Mais participação, Guilherme, vamos lá. Participação aqui da Maria Amélia, também ouvinte da Rádio América, lá de Birité. Ela pergunta se tem alguma diferença entre rezar e orar.
Que diz ela que os evangélicos geralmente falam que oram e não rezam. Ah, sim. É a mesma coisa que falar, digamos assim, é como se eu falar olhar e ver, escutar e ouvir. Se alguém quiser ver a diferença disso, vai ter que fazer muita manobra. Você olha aquilo ali. Aliás, a última música é Look at the World. Olhar. Se você coloca olhar e assistir, aí tem diferença. Agora, olhar e ver, você pode inventar uma diferença, mas o verbo é o mesmo. Orar e rezar, você pode inventar uma diferença para criar distinção, inimizade, guerra. É uma bobagem, né? É quem quer criar cri-cri. Daí porque orar, eu vou orar. Vocês falam rezar, está errado. Ah, planta fava. A palavra em inglês é pray. É a mesma palavra, pray. Pode falar rezar e orar. Até porque diz aquele Ariano Suassuna, num livro, numa palestra que ele estava fazendo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, o inglês é uma língua muito pobre, porque usa a mesma palavra para coisas diferentes, digamos assim. No caso, é verdade. No caso de pray, rezar e orar, é o português que fala duas palavras com o mesmo significado. Quer dizer que o crente americano, ele é igual ao crente católico. Agora, porque ele fala pray e o católico também fala pray. Agora, quando chega no Brasil, o crente fala orar e o católico fala rezar. Então, vão matar o católico porque ele fala rezar. Bobeira. Mas eu estava contando de Ariano Suassuna. Ele fala que o inglês é uma língua muito pobre, porque eles usam glass para copo, usam glass para óculos e usam glass para o vidro. Aí o Ariano Suassuna brinca assim, quer dizer que se você quiser pedir, eu quero água num copo de vidro, aí você vai dizer em inglês, eu vou falar em português, só o outro que eu vou falar em inglês, eu quero um copo de glass com glass. Não, como é que ele fala? Eu quero um copo de glass, um copo de vidro. Quero água e um copo de vidro. Não, mas é água, é vidro é vidro e copo. Eu quero um glass, eu quero um copo de vidro. Eu quero água num copo de vidro. Eu quero water in glass. Eu quero água num copo de vidro, exatamente. Eu quero água num glass de glass. É exatamente, porque copo é glass e vidro é glass. Então eu quero água num glass de glass. É muito curioso isso, essas dificuldades. Eu falo inglês é uma língua pobre, eu não gosto de inglês. Mas rezar e orar é a mesma coisa, querido, não há diferença alguma. Agora, é claro que a maneira de rezar pode ser diferente. Quando eles rezam berrando como se Deus fosse surdo, no caso eles estão orando, né? Como se Deus fosse surdo, e a gente quando reza com tranquilidade, igual a Bíblia ensina lá no alto do Monte Horebe, quando passou uma tempestade com um barulhão danado, e diz o texto sagrado, Deus não estava na tempestade. Aí passou um vento forte, um tufão, e Deus não estava no tufão. Agora, quando passou uma brisa suave, Deus estava na brisa suave. A oração calma, harmoniosa, bonita, humilde, piedosa, esta é reza, a gente está rezando e é exatamente igual. Quando você berra, grita, alto-falante, incomoda vizinhos que vão até ligar para o serviço lá de proteção contra o barulho, aí pode orar mesmo. O Samuel Alves, também ouvinte da Rádio América, do bairro Santa Helena, ele pergunta se algum lugar da Bíblia fala sobre os 7 dons do Espírito Santo.
Fala. Ou se é uma convenção da igreja. Não, meu Deus do céu, tudo eles acham que é igreja, que ninguém inventa nada não, filho. Está lá no livro do profeta Isaías, todos os dons. Não, ele não fala dons do Espírito Santo, fala dons do Espírito de Deus, que depois, no Novo Testamento, vai se revelar como a terceira pessoa divina. Estão lá. A igreja não inventa, não. A igreja simplesmente, nos seus 2000 anos de tradição, porque antes da Bíblia, eles falarem que a Bíblia, não sei o quê, a palavra diz isso, a palavra diz isso, a igreja há 2000 anos já sabe a Bíblia, porque ela escreveu a Bíblia através da igreja apostólica. A Bíblia é nascida no seio da igreja, que hoje se chama católica. A Sônia Regina, do bairro Ana Lúcia, ela ouviu dizer que Jesus não batizou ninguém, apesar dele ter enviado os apóstolos para batizar em nome de Davi, do Filho e do Espírito Santo. Ela quer saber se isso é verdade, que Jesus não batizou. Acho que ela está dizendo em nome do Pai, né? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, de fato, a gente não tem segurança que Jesus tenha batizado alguém, porque o batismo é um sacramento. Também Jesus não celebrou missa, não. Jesus, na sua vida terrena, ele é o sacramento. Ele podia tocar nele. Ele falava, ele é o sacramento ali presente. Agora, ele institui os sacramentos para quando ele não tiver mais a sua presença física, terrena, só depois da sua morte, da sua ressurreição, é que os sacramentos acontecem na vida da igreja. Mas ele os instituiu antes, através de orientações que ele passa aos apóstolos. Mateus 28, lembrem-se, ide para o mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto eu vos ensinei. Fecha as aspas, ponto final. Mateus 28. Pedro Luiz, lá da igreja São Sebastião, ele pergunta, ele diz, aliás, que um amigo mostrou para ele uma reportagem que o senhor postou no seu Facebook sobre a negativa do título Honoris Causa, sobre o teólogo jesuíta José Antônio Pagola. E dizia que na reportagem que o livro Jesus, uma aproximação é mentirosa, que o senhor tem esse livro como base, como referência, e ele também tem. E ele queria que você falasse sobre essa postagem sua lá no Facebook. Então, vou responder isso no próximo, porque esse bloco já acabou. Voltamos daqui a pouco.